Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre o ciclo de Krebs e a glicólise, ressaltando que o ciclo de Krebs é uma das fases da respiração celular. E existem três fases. A primeira é a glicólise, a segunda o ciclo de Krebs e a terceira é a fosforilação oxidativa. O ciclo de Krebs, também chamado de o ciclo de ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico, é uma das fases da respiração celular. Foi descoberto pelo bioquímico Hans Adolf Krebs no ano de 1938. Hans, além de alemão, ele era um biólogo, médico e químico que estudou sobre os ciclos químicos das nossas células e a descrição do funcionamento do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, rendeu a ele o Prêmio Nobel em 1953. Ele nasceu em 1900 e morreu em 1981. Essa fase da respiração ela ocorre na matriz mitocondrial e é considerada uma rota anfibólica, catabólica e anabólica. O ciclo também é a via final comum para a oxidação das moléculas alimentares, fornece intermediários para diversas biossínteses e a velocidade do ciclo depende da necessidade de ATP. Lembrando que as mitocôndrias elas são organelas celulares relacionadas como processo de respiração celular. Nós podemos nos referir a elas como casa de forças das células, porque por meio do processo da respiração celular, uma grande quantidade de ATP é gerada. E o ciclo de Krebs é uma rota anfibólica, ou seja, possui reações catabólicas e anabólicas, com a finalidade de oxidar o acetil-CoA ou acetil-coenzima A. O propósito do ciclo de Krebs é ligar as fases anaeróbica e aeróbica do metabolismo, a fim de maximizar a síntese de ATP, que está localizada na membrana mitocondrial na parte interna. E esta é acompanhada pela oxidação de compostos orgânicos ricos em energia na matriz mitocondrial. Se vocês observarem aqui na imagem, tá explicando um pouquinho sobre o ciclo de Krebs. Aí tem o CoA, o NAD, o ATP, o FAD. O NAD ele é o transportador de elétron e a sua função é capturar elétron para levar para a produção de ATP. E ele se converte em moléculas como o NADH, que está logo em cima, e o FAD. E lembrando que quem vai participar do ciclo de Krebs é o acetil-CoA e o piruvato ele é o produto do acetil-CoA. Duas coenzimas elas são utilizadas para transferir elétrons no ciclo de Krebs. São elas nicodinamida adenina nucleotídeo, que é o NAD+, e a flavina adenina dinucleotídeo FAD, ou NAD+, e o FAD. Oxidam intermediários no ciclo de Krebs e são subsequentemente reduzidos. As reações são então acopladas. Em resumo, o ciclo de Krebs é uma série de reações que ocorrem na matriz mitocondrial. Estas reações desempenham um papel essencial no metabolismo ao capturar energia química do acetil-CoA ou coenzima A e fornecendo esta energia à cadeia de transporte de elétrons via coenzimas. Por sua vez, as coenzimas entregam a energia através da cadeia de transporte de elétrons para a ressíntese de ATP, ou seja, pela via anaeróbica, o ATP ele é sintetizado e ressintetizado através da creatina fosfato e da glicólise. E pela via aeróbica, a síntese e ressíntese do ATP ocorre através da fosforilação oxidativa.
Então, vamos lá, de qual é a importância? Oxidação de carbonos. Então, o que acontece? Dois carbonos, eles são oxidados, que aí eles se tornam CO2, e a energia dessas reações, elas são armazenadas em GTP, NADH e FADH2. O NADH e o FADH2, elas são coenzimas. Então, o que acontece? Elas são moléculas que ativam e intensificam enzimas. E aí elas armazenam energia e são utilizadas na fosforilação oxidativa. Seguindo então aqui na importância, a gente tem aqui responsável pela formação de equivalentes redutores para a produção de energia, que é a ATP, pela fosforilação oxidativa na mitocôndria. Então, o que acontece? As moléculas de NADH e FADH2, elas liberam os elétrons energizados e os íons H+. Então, o que acontece? Os elétrons, quando eles são liberados, eles passam por uma série de proteínas transportadoras, que é os citocromos e quinonas, que eles são presentes dentro da membrana da mitocôndria. Então, todo esse processo ele ocorre dentro da mitocôndria. E aí, durante a passagem, os elétrons eles perdem energia. E aí, então, eles são armazenados em moléculas de ATP. E aí, no final da cadeia respiratória, os elétrons que são menos energizados e os íons H+, eles se combinam com os átomos de gás de oxigênio. E aí, formando, então, 6 moléculas de água. A fosforilação oxidativa, ela é a reação em que se formam as moléculas de ATP. E aí, com a energia liberada pelos elétrons durante toda essa passagem pela cadeia respiratória, tem o gás de oxigênio no final dela. Aí a gente tem aqui a ligação com outras vias, fornecendo intermediários importantes na biossíntese de várias moléculas, então ácidos gordos, aminoácidos ou substratos para outras vias metabólicas. Então agora a gente vai com as funções. Promover a degradação de produtos finais do metabolismo dos carboidratos, lipídios e diversos aminoácidos. Produção de energia para a célula. E a energia que vem das moléculas orgânicas da alimentação é alterada para moléculas carregadoras de energia como o ATP para ser usada nas atividades celulares. Então, o que acontece? Essas substâncias elas são convertidas em acetil-CoA e aí com a liberação do CO2 e do H2O e a síntese do ATP, ela realiza a produção de energia para a nossa célula. Então, essa também é a grande importância dela e uma das suas funções. Aqui, como eu falei, a função é a oxidação do acetil-CoA e o CO2 e do H2O. Acaba sendo o maior fornecedor de elétrons para a nossa cadeia respiratória. E o acetil-CoA é um derivado do metabolismo das moléculas combustíveis, que estão como os aminoácidos, ácidos graxos e os carboidratos, tá? Como eu já tinha falado alguns slides atrás, todo esse processo ele ocorre dentro da mitocôndria. O processo, que é chamado de ácido pirúvico, mas antes disso, ele precisa entrar na mitocôndria. E aí, então, esse processo, ele só ocorre quando tem moléculas de oxigênio suficiente para cada molécula de glicose. E aí, então, se ocorre isso, se tem, na entrada do ácido pirúvico na mitocôndria, ele faz que o oxigênio ele reaja ao ácido formando gás carbônico. E aí libera os elétrons dos átomos de hidrogênio presentes na fórmula da glicose, que é então que são transportados pelo NADH e o FADH, que aí são as moléculas transportadoras, que são as moléculas que fazem todo aquele processo de transporte que eu já havia explicado anteriormente. Aí Oxidação do piruvato ou oxidação do ácido pirúvico. Iremos falar sobre como a glicólise se quebra para se transformar em piruvato e de como o piruvato se transforma em acetil-CoA, que de fato irá entrar no ciclo de Krebs. Existe um processo bioquímico que se chama a oxidação do piruvato. No citossol, no líquido do citoplasma da célula, a glicose C6H12O6 é quebrada em duas moléculas de piruvato, C3H4O3. Na C6, foram divididas em duas moléculas, então ficou C3.
No oxigênio, eram 6 moléculas, dividiu em 2 e por isso ficou O3. Mas se observarmos o hidrogênio na glicose, ele está como H12. Por que na formulação do piruvato ele está como H4? Por que está faltando hidrogênio? Está faltando hidrogênio porque a quebra da glicose, para se formar 2 piruvatos, em cada quebra irá acontecer a liberação de 2 hidrogênios e 2 elétrons. Isso você multiplica por 2, por isso fica 4 hidrogênios e 4 elétrons. Na C6, foram divididas em 2 moléculas, então ficou C3. No oxigênio, eram 6 moléculas, dividiu em 2 e por isso ficou O3. Mas se observarmos o hidrogênio na glicose, ele está como H12. Por que na formulação do piruvato ele está como H4? Por que está faltando hidrogênio? Está faltando hidrogênio porque a quebra da glicose, para se formar 2 piruvatos, em cada quebra irá acontecer a liberação de 2 hidrogênios e 2 elétrons. Isso você multiplica por 2, por isso fica 4 hidrogênios e 4 elétrons. O NAD, o nosso caminhãozinho, é o responsável pelo transporte de elétrons e hidrogênio. E cada NAD só consegue transportar 2 elétrons e 2 hidrogênio. E por isso, conforme a imagem abaixo, os 2 caminhãozinhos estão carregando os 2 hidrogênios que faltam lá no piruvato. Então, esse piruvato, C3H4O3, lembrando que são 2 moléculas, irá sofrer a perda de gás carbônico. Sendo assim, o piruvato será transformado em 2 moléculas de acetil. Se observarmos, iremos perceber que está faltando 2 carbonos, um carbono em cada molécula, e cada molécula falta 2 oxigênios. Então, como são 2 moléculas, há uma liberação de gás carbônico, e por isso chamamos de descarboxilação. Então, para o piruvato se tornar acetil, precisamos da perda de gás carbônico. Então, esse grupo de acetil irá se juntar com a coenzima A e por isso será chamada de acetilcoenzima A. Respiração celular. Ela é um processo pelo qual o organismo obtém energia para estar realizando as mais diversas atividades. Ela ocorre nas mitocôndrias, com a presença de oxigênio, e ela está dividida em 3 etapas: a glicólise, o ciclo do ácido cítrico, ou seja, o ciclo de Krebs, e a fosforilação oxidativa. As mitocôndrias, elas são organelas responsáveis pela respiração celular. A energia ocorre com a oxidação de uma molécula orgânica, que geralmente a glicose liberando energia. E parte dessa energia ela é armazenada na forma de moléculas de ATP, adenosina trisfosfato. E parte é liberada em forma de calor. Esse processo ele pode ser dividido, como nós já dizemos, em 3 etapas, né? Que é a glicólise, o ciclo ácido cítrico, mais conhecido como ciclo de Krebs, e a fosforilação oxidativa. Em geral, esse termo respiração celular, eles são utilizados pelos bioquímicos, que representam as fases 2 e 3. Nas etapas que ocorrem as mitocôndrias. Podemos representar o processo de respiração celular por meio da fórmula geral apresentada a seguir. O C6H12O6, que é glicose, mais 60O2, 6CO2, mais 6H2O, mais energia, no caso ATP, mais calor. A molécula de glicose obtida nos alimentos ela é quebrada em moléculas menores, liberando assim parte da energia contida em suas ligações para a célula. Entretanto, essa quebra ela ocorre de forma diferenciada nesses 2 processos, na respiração celular e fermentação. A respiração celular, a quebra da glicose, ela ocorre na presença de oxigênio, respiração aeróbia, e tem como resíduos ao final da reação o gás carbônico e a água. Já na fermentação, a quebra de glicose ela ocorre na ausência de oxigênio, respiração anaeróbia, e ela apresenta como resíduo álcool etílico e gás carbônico, fermentação alcoólica, ou ácido lático, fermentação lática. Assim sendo, podemos classificar os organismos como aeróbios ou anaeróbios. Os aeróbios, eles dependem do oxigênio para obter energia, pois realizam respiração aeróbia
E aqui destacamos para vocês os organismos eucariontes, pluricelulares, como os humanos. Anaeróbios restrito ou obrigatórios não depende do oxigênio, pois eles realizam respiração anaeróbia. Dependendo da concentração de oxigênio no ambiente, isso pode danificar moléculas importantes como o DNA, levando esses organismos à morte, tá? Citando exemplos de organismos que são tipo bactérias, que são causadoras do tétano e do botulismo. Aeróbios facultativos, alguns desses organismos, eles são classificados como anaeróbios facultativos, pois na presença de oxigênios, eles realizam respiração aeróbia e, na ausência desse gás, realizam o processo anaeróbios. Um exemplo disso, o fungo de Saccharomyces cerevisiae, o levado da cerveja, no caso, que realiza o processo de fermentação utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas, como vinho, cerveja e também até mesmo pão. Fosforilação oxidativa. Nessa etapa, as moléculas NAD e FAD, elas são transportadoras de elétrons produzidas no ciclo de ácido cítrico. Elas doarão elétrons para a cadeia de transporte e elétrons ou cadeia respiratória. Na cadeia, a transferência de elétrons ela acontece através de uma série de transportadoras, como algumas proteínas, por exemplo. Os citocromos. Esses elétrons eles vão perdendo energia e em cada etapa de cadeia sendo captados pelo oxigênio aceptor final, reduzindo-os em H2O. O transporte de elétrons pela cadeia na membrana interna das mitocôndrias também leva um transporte ativo de prótons na cadeia. Eles vão retornar à matriz da mitocôndria e, simultaneamente, por meio de fosforilação oxidativa da ADP, será formado ATP. Essa etapa é denominada quimosmose. Ao final de todo o processo de respiração celular, terão sido produzidos no máximo 32 ATP. A figura tem a demonstração da respiração e fotossíntese. O cloroplasto ele vai captar a energia solar, que é transformada em fotossíntese. A fotossíntese ela vai transformar em 6,6H12O6 mais O2, que vai para a mitocôndria, né? Que é transformada em energia química, no qual passa o processo de respiração celular, que é transformado em CO2 mais H2O. Este é o processo de respiração e fotossíntese. A divisão celular é o mecanismo que leva as células a se multiplicarem, dando origem a outras células. Durante a divisão celular, dois aspectos importantes acontecem. Um deles é a divisão do núcleo e o outro é a divisão do citoplasma. Este processo de divisão celular ele pode ser resumido em duas grandes etapas, a mitose e a meiose. A mitose, no caso, é um tipo de divisão celular essencial para continuarmos a nos desenvolver, a crescer e a repor células perdidas. A mitose se inicia com uma célula diploide, 2 Ns, ou seja, com o número total de cromossomos da espécie, no caso dos seres humanos, que são 46, e em seguida há um período de grande atividade metabólica, denominado intérfase, em que ocorre a duplicação do material genético. Só depois começa a divisão propriamente dita. A mitose tem algumas fases. A fase 1 é a prófase, onde a cromatina, que é o material genético, inicia sua esterilização transformando-se em cromossomos, contendo 2 cromatídees irmãs. A fase 2 seria a metáfase. Os cromossomos atingem a especialização máxima e encontram-se na região central da célula. A fase 3 seria a anáfase. As cromatídees irmãs migram para polos opostos das células devido ao encurtamento das fibras do fuso. E a telófase termina a divisão do núcleo e do citoplasma, ou seja, volta à carioteca e os núcleos reaparecem. Por fim, formam-se 2 células filhas idênticas às células mãe. No caso da meiose, é um processo de divisão reducional no qual uma célula duploide, que é a 2N, origina 4 células haploides, que é a N. Ocorre com a finalidade específica de produzir células sexuais ou gametas, que no caso é o espermatozoide e o óvulo. No caso dos seres humanos, a meiose garante que, durante a fecundação, se forme um novo ser com 46 cromossomos,
23 vindos do pai e 23 vindos da mãe. Também é divididas em etapa. Na primeira divisão ocorre a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Na segunda, a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Antes do início da meiose, assim como na mitose, um período de duplicação do material genético chamado intérfase. Glicólise e o ciclo de Krebs. Bem, a glicólise ela faz parte da primeira etapa da respiração celular. E essa etapa ela tem a principal função de quebrar as moléculas de glicose em partes menores e, consequentemente, havendo a liberação de energia. Essa glicose, ela tem a principal origem a partir da alimentação e o processo ocorre no citoplasma celular, podendo ou não haver a presença de oxigênio. Nessa etapa, ocorrem basicamente 10 reações químicas que são divididas em duas partes. A primeira, a fase de ativação, e a segunda, que é a fase de rendimento. Nessas duas fases, tem a participação de diversas enzimas e substâncias envolvidas. Bom, na fase de ativação, a molécula de glicose, ela basicamente precisa ser ativada. E por conta disso, é liberado duas moléculas de ATP. A glicose, ela acaba recebendo o fosfato vindo desse ATP e se transforma em glicose 6-fosfato. Logo em seguida, esse composto sofre algumas mudanças na sua estrutura e acaba se transformando em frutose 6-fosfato e em frutose 1,6-bifosfato. Logo na segunda fase, que seria a fase de rendimento, as substâncias são facilmente quebradas em moléculas menores ainda, e daí acaba ocorrendo a nova fosforilação, que é a entrada de fosfato na molécula, e também ocorre a desidrogenação, que é a saída de hidrogênio das substâncias que foram produzidas, com a ajuda de uma molécula chamada NAD, que seria a nicotinamida adenina. Bom, os hidrogênios eles acabam doando elétrons para a cadeia respiratória, e as moléculas de NAD elas são responsáveis por transportá-los. Sendo assim, ela acaba se transformando em NADH, sendo uma receptora de elétrons. Por fim, ocorre um novo rearranjo entre as moléculas até a formação do purivato, que logo em seguida ele vai fazer parte da próxima etapa da respiração celular. Vale ressaltar que no final acabam sendo produzidos 4 moléculas de ATP. Porém, como foram usadas 2 moléculas no início da reação, o saldo final seriam 2 moléculas de ATP produzidas no organismo. Dependendo também do organismo, a respiração celular pode ser aeróbica, que seria com a presença de oxigênio, ou anaeróbica, que seria sem a presença de oxigênio. Caso seja uma reação anaeróbica, a próxima etapa seria o processo de fermentação. Do contrário, se for uma reação aeróbica, as reações a seguir serão o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, onde vai ser utilizado o ácido pirúvico obtido no final do processo da glicólise. Então, pessoal, agora dando continuidade ao que a colega falou, o ciclo de Krebs ele passa por 10 etapas, sendo que 8 delas são reações oxidativas, ou seja, elas necessitam do oxigênio. As enzimas mitocondriais elas são responsáveis por acelerar as reações. Assim, o início do ciclo de Krebs acontece com a formação do acetilcoenzima A, que acontece na matriz mitocondrial. Cada molécula de acetilcoenzima A reage com uma molécula de ácido oxalacético, resultando em citrato e coenzima A. Esse ácido ele vai se transformar em novos compostos através da oxidação e descarboxilação. Sendo assim, é originado o ácido cetoglutárico, ou o cetoglutarato. Então, é liberado CO2 e forma-se NADH+, e o H+.
Em seguida, o ácido cetoglutárico ele passa por reação de descarboxilação oxidativa, originando o ácido succínico, o NADH+, e uma molécula de trisfosfato de guanosina, o GTP. E esse GTP ele é responsável por fornecer a energia necessária para alguns processos celulares, como a síntese de proteínas. Depois o succinato é oxidado e se transforma em fumarato, cuja coenzima é o FAD. Então, desse modo é gerado o FADH2, que vai ser outra molécula que é carregadora de energia. O ácido fumárico, por sua vez, ele é hidratado e forma o ácido málico. Por fim, o malato ele sofre oxidação, que origina o ácido oxalacético. Aí vai reiniciar o ciclo. Então, no final de tudo, a gente pode perceber que essas reações liberam cada citrato na forma de 2 moléculas de CO2 e 4 de hidrogênio. Enquanto o outro citrato ele transforma-se novamente em ácido oxalacético. Já os 8 hidrogênios liberados ele reagem com NAD e o FAD, sendo conduzido às cadeias respiratórias. Nelas, os hidrogênios elas vão fornecer energia para a síntese de adenosina trifosfato, o ATP. Bom, meu nome é Stephanie e eu vou falar sobre as etapas do ciclo de Krebs. Vou começar pela primeira etapa, que é o acetil-CoA, que é gerada na glicose, se liga a uma molécula com 4 carbonos denominada como A-oxaloaceto, liberando no grupo Ca, e gerando a molécula com 6 carbonos chamada citrato. O citrato ele é convertido no isômero, no isocitrato. Na verdade, essa fase ainda é subdividida em 2 reações, como a adição de uma molécula de água. E por isso é comum o ciclo de Krebs com 9 fases. A terceira etapa é o isocitrato, que foi gerada, passa por oxidação e gera uma molécula de dióxido de carbono, restando então uma molécula com 5 carbonos chamada de alfa-cetoglutrato. Nessa etapa, o nicotinamida, adenina e dinucleotídeo, que é o NAD+, é reduzida e gera a NADH. Quarta etapa, ela é meio semelhante à anterior, porém o alfa-cetoglutrato sobre a oxidação e o Na+, é reduzida a NADH, fornecendo uma molécula de dióxido de carbono. A molécula que sobrou com 4 carbonos se liga à coenzima A, gerando a succinol. Agora vamos falar sobre umas etapas do ciclo de Krebs, como funciona tudo certinho. Começa na oxalacetato, os carbonos se juntam com o acetil-CoA2, com 2 carbonos, formando através de reação de enzima o citrato. E essa primeira reação de condensação. Quando faz uma desidratação, a mesma enzima chamada de aconitase faz uma hidratação. Assim, dá origem à molécula isocitrato. A isocitrato ela é desidragenada. Do oxidado, porque perdeu o hidrogênio para o NAD. Com essa reação, sai uma molécula de CO e ela sofre uma descarbonilação oxidativa, porque formando uma molécula alfa-gluterato.
vai haver uma outra reação, descarbonização oxidante, formando uma outra molécula, a succinil, CoA. Uma enzima de succinose, na quebra do CoA acontece uma fosforilação no nível substrato, formando uma molécula succinato, e existe um veneno com uma substância chamada melonato, análogo de succinato, que é desdiogenase, pode parar o ciclo de Krebs. Ela compete com essa enzima e o bloqueia a conversão da succinato, formando o melato. A formurate faz uma hidratação e na metato faz uma desidratação, que assim ocorre tudo novamente, voltando ao início. Bom, vamos voltar aqui para a quinta etapa, explicando mais o que seria o succinil. O succinil é substituída por um grupo de fosfato que logo após é movida para o disfosfato e adenosina, que é a ADP, para a formação dos trifosfato e adenosina, que é a ATP. Algumas células utilizam a guanosina disfosfato, que é a GDP, no lugar da AD, formando como um produto de guanosina trifosfato, que é a GTP. A molécula de 4 carbonos formada nessa etapa é chamada de succinato. A sexta etapa, consequente ao succinato, gerada mais uma molécula de 4 carbonos chamada de fumarato. Nesta reação, 2 átomos de hidrogênio são transportadas para FAD, gerando a FADH2. O FHD2 pode transferir seus elétrons imediatamente para a cadeia transportadora, pois a enzima que atua nessa etapa está localizada na membrana interna da mitocôndria. A sétima etapa, nessa etapa, a água é adicionada à molécula do fumarato, que, consequentemente, é transformada em outra molécula de 4 carbonos denominada de malato. A oitava etapa, dando ao fim do ciclo de Krebs, a oxilastato, composta de 4 carbonos inicial, é regenerada através de oxidação de malato, ela se induz uma nova molécula de NAD+, é reduzida para NADH. Um novo ciclo recomeça.